do instinto, emoção e sentimento, passando pela vivência, né. Então, acho que super importante esse módulo, isso que eu vou falar hoje de tarde, né, porque tem a ver com a questão do instinto, né, que é muito mal compreendida na nossa cultura. Então, a questão do instinto é algo básico dentro da biodança, né? A gente trabalha sobre os instintos, resgatar os instintos, e na nossa cultura, o instinto é visto como algo perigoso, algo que pode enlouquecer as pessoas. Então, sempre quando a gente tem alguém que é a seu é super violento, ou super sexual, ou super insaciável, né? A gente chama a pessoa de instintiva, quando na realidade ela não é instintiva, né? Porque uma das bases, assim, por excelência dos instintos é a autorregulação. Então, toda vez que a pessoa é excesso, né, ela não é instintiva, ela tá numa questão compulsiva, né? E sim, a compulsão, ela é um comportamento que não tem autorregulação, né? E que serve para abafar a ansiedade. E não é, e na realidade é um desvio da questão instintiva, né? É uma forma de, são comportamentos que a gente adquire para lidar com a ansiedade, com medo da destruição, com medo da vida, né? Do aniquilamento. Então, isso gera ansiedade e a gente lida, às vezes, com comportamentos compulsivos. Em geral, os comportamentos compulsivos têm como base um comportamento instintivo que é modificado, né? E acaba servindo como uma válvula de escape para a gente não entrar em contato com certas emoções e sentimentos. Buenas. Então, vamos ver um pouquinho, né, o que são os instintos, né? Quais são os princípios básicos dos instintos. Então, assim, a primeira coisa de a gente perceber, né, que o instinto é um comportamento inato, ou seja, ele é herdado, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar sobre essa base. O instinto é um comportamento e é um comportamento que nós herdamos, tá? Então, em cima dessa herança, a gente vai ver o que acontece, tá? Então, que são características que a gente vai ver. Então, o instinto, né, ele é um comportamento por ser inato, né, ele não, ele vem com a gente, quando a gente nasce, a gente já tem o núcleo, desculpe, o núcleo daquele comportamento, né, ele faz parte da nossa programação genética para sobrevivência, mas o fato de eu ter esse comportamento inato, né, ter uma predisposição inata a desenvolver esse comportamento, porque esse comportamento serve para a sobrevivência da minha espécie, isso não significa que eu não tenha, que eu não vá aperfeiçoar esse comportamento, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse potrinho, né? E o potrinho, ele nasce, né? E ele já é uma coisa muito interessante, né? Porque ele nasce e algumas horas depois ele já está em pé, ele já vai começar a caminhar, né? Então, esse comportamento é inato dele, né? A mãe dele não precisa ensinar ele a fazer isso, né? Ela tem que fazer logo que ele nasce, alguns filhotes, eu não sei se os cavalos fazem isso, mas assim, os mamíferos em geral, eles têm que lamber, né, a superfície do corpinho do filhote para ativar o sistema nervoso, né? Isso também é um comportamento instintivo, né? Então, a mãe, nós da espécie humana, a gente não lambe, mas a gente acaricia, né? Isso ativa o sistema nervoso, né? Que vai ativar toda essa programação comportamental herdada. Né? Agora, por exemplo, o potrinho, ele começa a caminhar, né? Logo em seguida, já vai buscar a teta da mãe, tudo isso é um comportamento com base instintiva inata, né? Mas à medida que ele vai começar a trotar, caminhar, brincar,
daí mais isso vai se reforçar, mais ele vai saber. Então, apesar de ser uma programação inata, né, ela se reforça com a experiência. Quanto mais o ser, né, aquele animal, o ser humano, né, quanto mais fizer aquele comportamento, mais ele vai ser feito perfeitamente, porque ele, a experiência vai reforçar, né, esse comportamento. Então, eles são comportamentos com pauta fixa, né, e com sempre a mesma sequência. Né? Então, assim, por exemplo, o comportamento da caça, né? A gente vai ver nos filhotinhos já uma predisposição à caça, por exemplo, um filhotinho de gato, né? Um filhotinho de raposa, um cachorro, um lobo, eles têm a predisposição. Claro que a mãe tem que ensinar os detalhes, né? Então, tem um componente aí de aprendizado que vai, digamos, reforçar o comportamento inato. Né? Mas esse comportamento da caça, ele tem uma sequência, né, com pautas fixas, né, que vai dar da percepção, a atenção, o espreitar, o dar o bote, né, o caçar, o se alimentar. Então, são comportamentos que têm uma pauta fixa, não é que vão mudar a forma de acontecer, eles acontecem sempre da mesma forma. E esses comportamentos, eles são comuns a toda a espécie, né? E são comuns também a espécies próximas, né? Então, assim, tem várias espécies que têm comportamentos semelhantes, com base instintiva, né? Então, claro que filogeneticamente a gente vai ver que espécies mais próximas, elas vão ter comportamentos mais próximos, né? Então, por exemplo, a gente tem o nosso comportamento humano está muito próximo ao comportamento dos símios, às vezes até as nossas expressões, os nossos jeitos parecem muito, né, com o comportamento dos macacos. Depois a gente vai ter todos os animais domésticos, eles têm um certo nível de comunicação, né, especialmente esses como cachorro, gato, cavalo, eles têm um nível de uma proximidade que é tão grande que permite que a gente tenha uma comunicação com eles, porque a gente partilha algumas coisas em nível comportamental que permite essa comunicação. Né? Então, existe uma proximidade. Já, por exemplo, a nossa proximidade com um peixe é muito pouca, né? Com um réptil é muito pouca, porque a gente está muito distante do comportamento instintivo dessas espécies. Essas espécies também têm comportamento instintivo, mas é diferente, é muito distante do comportamento da nossa espécie. Né? Então, a gente vai ver pela questão evolutiva e filogenética que os animais mais próximos eles vão ter uma maior compatibilidade e capacidade de comunicação entre espécies. Né? Então, são respostas adaptativas, né? Sempre visando a sobrevivência, que são originadas a partir de um estímulo interno ou externo. Então, por exemplo, o estímulo interno pode ser a sensação de fome, né? Que te leva a toda uma pauta de comportamentos em busca de comida, de saciar a fome. Né? E pode também ter uma relação com estímulos externos. Por exemplo, aqui eu estou trazendo a tartaruguinha nascendo, né? E a gente sabe que a tartaruguinha ela tem um comportamento inato muito interessante. Que a tartaruguinha ela nasce, ela sabe onde está o mar e ela vai caminhar em direção ao mar numa corrida desenfreada, porque ela pode ser presa, é um momento que ela é presa muito fácil por pássaros, né, e outros caçadores. Então, ela vai fazer todo um esforço para chegar ao mar, né? E chegando no mar, ela já sabe nadar, é tudo comportamento herdado. Então, também, mesmo na ausência, né,
do estímulo que originou, né? Esse comportamento ele vai estar presente até a consumação, né? Então, por exemplo, eu posso sentir um cheirinho de comida, né? Isso me despertar fome, né? Não é porque o cheirinho passou que eu vou deixar de ter fome. Isso vai eu vou ir buscar alimento até saciar minha fome. Daí é que vai passar esse comportamento em busca da comida. Né? Então, eu posso ter um estímulo que origine a necessidade de algum comportamento, de alguma coisa que precisa ser saciada, precisa ser resolvida, né? E esse gatilho, a ausência desse gatilho posteriormente não significa que vai parar o comportamento. Então, a estrutura do instinto, né, ela é mais sofisticada, né, que o reflexo condicionado. Né? Ela constitui uma cadeia de reflexos. O que significa isso, né? Por exemplo, quem estudou os reflexos condicionados foi um cara chamado Pavlov, né? E ele estava estudando, ele estudava cachorros, né? Então, ele observou que sempre quando ia se servir alimento para os cachorros, eles começavam a salivar, né? E ele botou lá um caninho para ver nos cachorros, né? Para ver a salivação. Então, eles começavam a salivar. Isso é um reflexo condicionado, né? Então, não chega a ser um instinto, é quase uma preparação, né, do estômago para receber alimento, né? Então, que pode indicar esse startar, né, do comportamento instintivo. O comportamento instintivo, ele tem a ver com, bom, eu comecei a salivar, que eu comecei já a preparar a digestão desse alimento, mesmo que ele ainda não esteja na minha boca. Então, eu vou em busca do alimento. Tem todo, por exemplo, se o animal vai caçar, então tem todo o comportamento de caça, né? Até saciar essa necessidade, né? Por exemplo, os bebês também, né, quando nascem, eles automaticamente eles vão ter um reflexo de buscar a teta da mãe, né? Achando a teta, eles vão mamar. Toda a totalidade desse virar a cabeça buscando a teta, fazer o reflexo de sucção, a totalidade disso é um comportamento instintivo, mas somente o reflexo de sucção ou somente girar a cabeça para buscar a teta não é um comportamento instintivo, são reflexos que no seu conjunto vão formar o comportamento instintivo. E a gente sabe que, por exemplo, o bebê, à medida que ele vai fazendo isso, mais ele vai saber fazer. Então, toda a questão de que a experiência vai fazendo com que o comportamento vá se fixando. Então, o comportamento instintivo, ele tem um objetivo primeiro, que é a conservação do indivíduo e da espécie. Então, os instintos, eles têm sempre a ver com essa questão do cuidado com a vida, né? Cuidado com a minha própria vida, cuidado com a vida dos membros da minha espécie, né? Então, por exemplo, todo o comportamento de construção de ninhos que existem nos pássaros, o cuidado com os filhotes, etc., tem a ver com a preservação da espécie. Né? O comportamento de luta, de fuga, em geral, ele está relacionado à preservação do indivíduo, à busca do alimento. Né? Quando um pássaro se dispõe a ir buscar alimento para o filhote, já tem a ver com não com a preservação individual, mas a preservação da espécie. Então, o instinto também, ele é, né,
um comportamento que ele se atenua à medida que se satisfaz. Então aqui a gente estava falando sobre compulsão, né? A compulsão, ela não se atenua à medida que se satisfaz, porque a pessoa perde essa conexão, né? Então, o comportamento instintivo, ele tem autorregulação. A base dele é a autorregulação. Então, eu vou beber água até passar sede, eu não vou continuar bebendo água depois que passou a sede, né? O sexo, eu vou buscar até eu não ter eu me satisfazer naquele momento, né? Não tem uma continuidade por ansiedade. A mesma coisa o comer, o dormir, todas as questões que nos mantêm vivos, né? E mantém a nossa espécie, elas têm uma questão de autorregulação, né? Então entra num pico e depois baixa, né? À medida que existe uma satisfação. Então, daí aqui eu gostaria de a gente passar, né, já da base instintiva, que é essa base herdada, para a vivência, né? Então, as coisas que a gente vive, né, elas têm essa base do comportamento herdado, somado à experiência vivida, aquilo que a gente vive naquele instante e que está operando sobre a base instintiva. E daí, dentro da teoria de biodança, a gente vai falar, né, que os bebês, em especial, eles têm um tipo de experiência vivida que é diferente da experiência do adulto, das crianças mais velhas, né, que a gente chama de protovivências. Então, o que que será isso, né? O bebê, quando ele está na vivência intraútero, né? E é importante a gente perceber que a vivência intraútero é uma vivência, que alguns autores chamam de vivência oceânica, né? Que é essa vivência de estar dentro desse líquido amniótico que tem uma temperatura que não varia, né? Uma temperatura muito confortável que não varia. O bebê está numa penumbra, né? Um escurinho, né? Sempre ouvindo as músicas orgânicas da mãe, né? Que é o coração e a respiração e os órgãos internos da mãe. Então, são esses os sons, as vozes entram por esse líquido amniótico de uma forma muito difusa, né? Chega a se ouvir sons externos, mas eles são filtrados pela água, né? E, bom, sensações de frio não tem, né? E a fome também não existe porque a alimentação é toda via cordão umbilical, então se não estando a mãe numa situação de extrema fome e carência, né? A criança não sente fome, né? Não sei como é que seria em mães que têm essa situação extrema, né? Mas é bastante raro, porque dentro da gestação, né, os bebês, quando existe fome, né, a mãe passa os nutrientes para o nenê e fica ela sem os nutrientes, né, organicamente é assim. Então, não se sabe se chega a ter essa sensação de fome como a gente sente, né? Mas seria uma coisa muito rara, né? Então, tem toda essa coisa de proteção, né, e que é um pouco paradisíaca também, né, de um ambiente muito feito para gestar essa vida muito sensível, muito vulnerável, né, então completamente protegido. E, bom, e daí a protovivência tem a ver com a vivência de ruptura com esse ambiente, né? Então, que a gente está preparado biologicamente para viver isso, né? Então, todo bebê ele está preparado para essa ruptura e digamos que no último mês de gestação, né, o ambiente intrauterino já é um ambiente apertado, né, que começa a ser incômodo, então ele realmente tem que sair, nascer e tem toda a questão hormonal, né, de neurotransmissores, etc., que está preparando para essa grande passagem, né, essa grande abertura para o novo.
E esse novo não é qualquer novo, né? É um novo muito radical, porque então muda toda a forma de se alimentar, a forma de lidar com a oxigenação do sangue, né? Porque dentro do útero a gente não usa os pulmões para respirar, né? Então o oxigênio vem de outra forma, pela corrente sanguínea, pelo cordão umbilical, né? Então vai ser uma mudança muito radical, é mudar do ambiente aquático, né, e estável para um ambiente onde a gente está na atmosfera, no frio, né? Nós nascemos nus, a gente não nasce de roupa, né? A gente nunca viveu uma roupa antes, então é o contato com o frio, com as temperaturas ambientes, é o primeiro contato com a pele da mãe, mas também é o primeiro contato com as roupas também, né? Então, é o primeiro contato com a luz sem filtros, o som sem filtros, né? Então, é um momento muito impactante esses primeiros dias de vida, né? Então, se coloca assim que, na realidade, o bebê, quando ele está recém-nascido, ele é um sistema muito aberto ao meio, né? Porque ele também precisa de aprender muito rapidamente a se relacionar com esse meio, né? Claro, a gente está falando em bases instintivas, então ele tem condições biológicas para fazer esse aprendizado e essa passagem, a gente é preparado para isso, né? Mas por ser um sistema muito aberto e principalmente na espécie humana, esse sistema é muito aberto, né? Porque evolutivamente a gente teve que, para sobreviver como espécie, né? O bebê, ele nasce com, digamos, é o sistema nervoso mais imaturo ao nascer, né? Justamente porque se a gente tivesse que aguardar todo o sistema nervoso estar maduro para poder nascer, a gente teria que nascer com 2 anos de idade e não teria mãe que pudesse suportar essa gravidez, né? Então, os bebês humanos, eles nascem num estado fetal ainda, né? E muito vulneráveis, é a espécie mais vulnerável a nascer, né? E que mais depende dos pais, né? Especialmente da mãe. E essa espécie que somos nós, né? Então, ela tem essa base instintiva, inata, né? Mas ela também tem uma predisposição maior que outras espécies ao aprendizado, né? Justamente pela sua vulnerabilidade, ela precisa, nós somos seres sociais, né? A estrutura social ela é base para a gente, nossa espécie sobreviver. Então, isso traz para o ser humano uma maleabilidade na constituição do ser, né? Daquele ser maior que em outras espécies, né? Então, aqui a questão da aprendizagem, ela vem com muita força. E essa aprendizagem, ela não é uma aprendizagem racional, ela começa com uma aprendizagem vivencial. Então, todas as experiências que a gente tem próximas ao nascimento, depois de nascer e digamos, nos primeiros meses de vida, elas vêm quase que sem filtro, né? A gente diz que elas ficam impressas como carimbos, né? A gente chama de imprinting. Né? Então, são vivências que não passam por filtros, por exemplo, os filtros racionais para a gente entender o que está acontecendo. Não, porque não existem esses filtros ainda. Então, tudo que a gente vive no momento, nesses primeiros meses de vida, vem com uma força muito diferenciada do que aquela força que os adultos vão sentir nas suas vivências cotidianas. Bom, o que essa experiência, por ser uma experiência muito forte, né, ela conduz a um aprendizado também muito rápido sobre como é o ambiente. Então, é muito delicada as vivências nossos primeiros meses de vida, porque é aí que a gente aprende como é o ambiente, né? Se o ambiente é receptivo, acolhedor, amoroso, ou se o ambiente é frio, julgador,
violento, né? Então, nesses primeiros meses de vida, tudo é muito impactante, tudo é muito forte, né? E é como aterrissar em outro planeta, né? Porque a gente estava num meio líquido, né? E de repente vem para um meio que é aéreo, né? Porque está aí dentro da atmosfera, né? Respirando oxigênio. E lidando com esse mundo que tem uma outra textura diferente daquela da vivência intrauterina. Né? Então, a gente pode dizer que todas essas experiências são muito marcantes e que uma das características mais importantes da protovivência é que ela não tem referencial anterior. Então, o que a gente vive nesses primeiros meses de vida vem sem filtro, porque a gente não tem nenhum referencial anterior. Né? Eu gosto sempre de dar um exemplo, assim, que parece meio bobo, mas eu acho que facilita para o entendimento. É assim, se um adulto, né, pega no sono, dorme, né, e de repente acorda em outro planeta, né, onde os códigos são completamente diferentes, o ambiente é todo diferente, o que o adulto faria? Imediatamente ele vai tentar estabelecer algumas que eu chamo bengalas, né? Então, dizer que tal coisa é parecida com outra coisa que ele viu não sei aonde, né? Imediatamente vai buscar formar um sistema de referências para quê? Para não enlouquecer, né? Porque se eu entro numa realidade completamente diferente da que eu estou acostumada e não tenho nenhum sistema de referências, eu enlouqueço, né? O que não acontece com o bebê, né? O bebê ele é preparado para fazer essa passagem, né? Só que as experiências que ele vive nessa passagem são muito impactantes. Então, isso vai determinar, sim, a nossa saúde mental posterior, né? E é bastante importante isso. Não que não existam coisas que possam ser, a gente é muito resiliente e pode superar uma série de traumas dessa fase, né? Mas muitas vezes algumas sensações que a gente tem durante toda a vida têm referência a essa fase e a gente não se lembra, né? Obviamente, essa fase ainda a gente não tem acesso à memória dessa fase, né? A não ser por metodologias que levam a esse contato, né? Mas conscientemente a gente não tem acesso a essa fase de desenvolvimento. Bom, daí depois, né, desse primeiro momento, a gente vai entrar, então, à medida que a gente tenha referenciais anteriores, a gente vai começar a ter vivências, né? Então, as vivências são aquelas coisas que a gente vive com intenso compromisso emocional, né? Então, a vivência é aquilo que a gente vive e tem isso mexe com as nossas emoções, né? E mexendo com as nossas emoções, isso quer dizer que também elas têm uma ressonância fisiológica, né? Isso mexe com o fisiologismo. Então, é aquilo que eu vivo e vivo com esse compromisso, ele não é um compromisso mental, ele é de todo o corpo, né? Porque vai ter reações em nível de sistema nervoso, em nível de sistema imunológico, endócrino, né? Tudo está comprometido naquilo que eu estou experienciando. E quando a vivência ela nos remete para o aqui e agora, ela vem ainda com toda uma alteração na percepção, né? Então, eu começo a perceber as coisas de outras formas. E o Rolando, né, ele percebeu, em cima dos estudos que ele fez a respeito da vivência, que as pessoas têm 5 linhas de vivência, ele dividiu em 5 linhas. Né? Então, eu gostaria de fazer um breve resumo delas, né, porque a gente depois tem uma maratona que é específica sobre isso, que é a maratona de vivência, né? Mas só fazer um breve relato sobre cada uma das linhas de vivência. Né? Então, a gente tem a vitalidade, que é a nossa capacidade, então, de autorregulação, né? E aí a gente vai ver por que as linhas de vivência, elas estão
sedimentada sobre os instintos, né? Então, a autorregulação é um comportamento instintivo, né? Um comportamento inato, e que vai ter, na linha da vitalidade, né? A sua base principal, né? Então, assim, o comportamento inato, instintivo, que é de preservação da vida, num nível bem básico, a gente vai chamar de vitalidade, que é sentir a fome e buscar comer, é sentir sono e dormir, é sentir frio e se abrigar, né? Então, todos esses comportamentos que têm a ver com necessidades muito primárias e que são fundamentais para que eu me preserve, tem a ver com a linha da vitalidade. A linha da vitalidade não é fazer exercício até morrer, tá, pessoal? Então, as pessoas fazem uma confusão que ser vital é ser atleta. E não significa isso. Um atleta pode ser bem ter falta de autorregulação, né, e ficar estressado, é ter a capacidade de ouvir quais são as minhas necessidades em nível orgânico, né? E buscar me autorregular com base nessas necessidades, ou seja, descansar quando tem que descansar, né? Se perceber quais as necessidades orgânicas, né? E atendê-las. A linha da sexualidade tem a ver com as relações sexuais, mas não só com as relações sexuais, né? Então, tem a ver com a relação de prazer com o mundo. Então, também vai ter outra questão de base instintiva aqui, né? Porque não só dentro do comportamento reprodutivo, né? Mas dentro da vontade de viver, né? Então, a gente pode dizer que dentro da linha da sexualidade a gente está erotizando a vida, né? Ou seja, tornando ela algo gostoso de ser vivido. Isso é essencial para nos manter vivos, né? Então, ter o prazer de viver, buscar o prazer na vida, em todas as suas dimensões, também nas relações sexuais, também quando a gente namora, mas não só quando isso acontece, né? Em todos os momentos da nossa existência, buscar o prazer de viver, porque isso é básico, né? O prazer é algo básico para a gente desfrutar da vida e ser feliz na nossa vida, né? Para a integridade do nosso ser. Depois a gente vai ter a criatividade, né? Como uma linha que tem a ver com que eu acho a criatividade já muito ligada a uma capacidade de transcendência humana também, né? Que é essa capacidade de ir além, de inventar a si próprio, né? Então, uma tendência que nós temos que tem a ver com a vida, porque a vida também faz isso, né? É autopoética, ela cria a si mesmo. Então, nós, como organismos vivos, também temos a capacidade de criar a nós mesmos e nos expressar, né? No caso da humanidade, né, do ser humano, isso é algo muito importante, que se manifesta de uma forma muito singular na nossa espécie, porque nós criamos a nós mesmos, como os organismos vivos, mas a gente cria isso de uma forma muito sofisticada, né? Que a gente vai chamar de arte, de tecnologia, e que na realidade são instrumentos da nossa experiência transcendente, né? Da nossa experiência de ir além de nós mesmos, né? E nos reinventarmos o tempo todo. Então, isso é uma característica muito forte da nossa espécie, que se expressa de um jeito muito singular na nossa espécie, né? E que possivelmente tenha sido um dos elementos fundamentais para que a gente sobrevivesse também a questões evolutivas, como mudança de temperatura, do ambiente, né? As questões que provocaram extinção de algumas espécies e que a nossa espécie também teve em risco de extinção algumas vezes e que a criatividade foi o elemento fundamental, talvez, né? A gente possa ver dessa forma, para que a gente também se reinventasse, inventasse a nós mesmos, e é uma coisa que a gente faz em continuidade, né? Tanto em nível pessoal como em nível de espécie.
E pois a afetividade, como uma característica muito importante, né, e que a gente tem em comum, né, a afetividade filogeneticamente ela surge, né, da necessidade das espécies que têm filhotes que necessitam de cuidados, né, que nascem com um certo nível de maturidade, como é o caso da espécie humana. Então, a afetividade ela está muito relacionada filogeneticamente com os pássaros e com os mamíferos, né? Então, a gente vai ver a presença desse componente, né, comportamental já nessas espécies, né? Mas no ser humano, pela questão que eu já tinha colocado antes para vocês, né, pela questão do tipo de nascimento que nós temos, do estado de vulnerabilidade do bebê humano, a questão da afetividade passa a ser muito importante, né? Passa a ser de uma importância vital. Ela é assim para todos os mamíferos, em especial, né, para os mamíferos, mas para o ser humano é especialmente mais especial, porque ela vai determinar uma série de aprendizados de relação com a vida. E eu considero que a afetividade por ter esse grau de complexidade na nossa espécie, é onde ela, digamos que é onde a gente tem uma das coisas mais bonitas da nossa espécie e também é onde a gente tem uma das coisas mais sofridas da nossa espécie. Porque quando a afetividade ela não vem de uma forma saudável, né, e acontece muito comumente isso dentro das nossas questões culturais, como a gente viu no módulo anterior, né? essa, essa, essa relação com o afeto pode trazer vivências muito traumáticas, né? Muito desestruturantes. Né? Então, a linha da afetividade é as nossas relações de vínculo com a espécie, vínculo com os outros, né? Vínculo com os demais, mas ela também vai formar a nossa capacidade de autoestima, de autoimagem, está tudo relacionado com a linha da afetividade, né? E aí, bom, aí a gente tem o mais lindo e o mais pavoroso do humano se manifestando aí, né? Porque essas relações elas podem se constituir como algo maravilhoso e também podem a falta ou o prejuízo nessas relações pode nos afetar profundamente dentro das questões da aprendizagem de quem somos nós, né? Porque o ser humano tem essa característica, ele aprende quem é ele, né? Ele tem todos nós aprendemos quem somos nós, e esse aprendizado passa pela vivência do afeto de uma forma muito específica na nossa espécie. Depois da capacidade de transcendência. Então, acho que essa vivência, para o Rolando Toro, a linha da transcendência é a linha mais reprimida que nós temos, né? E eu acho que sim, que tem a ver muito, né, com as questões de relação de poder que existe na nossa estrutura social, né? Porque a transcendência ela tem a ver com esse sentimento, com essa percepção, né, ampliada de quem nós somos no mundo. Então, eu tenho feito uma reflexão a respeito da questão da transcendência, né, porque, sim, acho que a linha da afetividade ela é uma linha muito importante para o ser humano, ela é constitutiva do ser humano, mas ela é comum a outras espécies, né? E a sensação que eu tenho, posso estar enganada, né? Mas a sensação que eu tenho é que a linha da transcendência, ela tem muito a ver com o humano, uma experiência humana. Por quê? Porque as outras espécies elas estão imersas nesse contínuo, né? Na própria natureza, não existe essa dissociação. Né?
talvez ela exista nas espécies que a gente vai domesticar, né? Mas na espécie que está em relação à natureza, ela está imersa dentro da natureza, né? E, bom, então ela em si está já integrada, né? E o ser humano, ele tem uma coisa de que existe como que nós nos dissociamos dessa totalidade, né? Então, mas nos dissociamos também para nos reinventar. Por isso que eu coloquei que eu acho que está muito associada a criatividade com a transcendência, né? Então, nós somos uma espécie que necessita da transcendência, né? A gente necessita imaginar, a gente necessita ir além de nós mesmos, a gente necessita tocar música para viajar, né? A gente necessita de contar histórias para transcender a nossa cotidianidade. Então, toda essa magia que envolve o ser humano, eu creio que tem a ver com essa relação com esse mistério da vida, a consciência a respeito do mistério da vida, né? E que é uma característica humana ter essa consciência, mesmo que a gente construa culturas que nos afastem dessa consciência, de valorização dessa consciência, uma característica humana é estar em relação ao mistério, procurar entendê-lo, né? E isso traz a linha da transcendência como uma característica muito forte da nossa espécie. Bom, talvez seja uma das características mais manipuladas também dentro da nossa espécie, né? E talvez menos valorizada, né? Porque é padronizada. Então, o fato de existir religiões que vão dar o poder da transcendência, por exemplo, a um sacerdote, né? Muitas vezes vão nos afastar da própria vivência de transcendência. E muitas vezes aquele sacerdote também não sabe viver isso e não tem ideia do que seja, né? Então, porque a experiência da transcendência é uma experiência vivencial, ela não está no mundo das ideias, né? Está no mundo da experiência vivida. E a gente que faz biodança, a gente sabe disso, né? Quando entra na questão luminosa da experiência vivida. Bom, e daí a gente vai partir para o mundo das emoções, né? Então, eu tinha colocado para vocês que, ah, que a vivência, né, é uma experiência vivida no aqui e agora com intenso compromisso emocional. O que significa isso? Né? Que a gente, quando vive algo no presente, a gente está envolto com a emoção, né? E a emoção é algo presente nas nossas vidas o tempo todo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a emoção não é algo que a gente consegue controlar ou pedir para ter, né? A gente pode se predispor a determinadas emoções, né? Mas na realidade a emoção ela tem um viés fisiológico muito forte, né? Ela está estritamente ligada à fisiologia e as emoções são aquelas respostas que a gente tem na hora, no aqui e agora, frente ao que a gente está vivendo. Então, em geral, a emoção ela não tem memória, tá? Não, não é necessário a gente se lembrar de tudo que emociona a gente, né? É claro que tem coisas que nos emocionam muito e isso se fixam na memória pela emoção que elas causam, né? Mas em si a questão principal da emoção não é a memória, é uma reação que está sendo vivido, né? Então a necessidade de reagir ao que está sendo vivido e tem a ver com a preservação da nossa vida, né? Então, se a gente é atacado de alguma forma, eu posso me defender ou eu posso fugir, né? E isso tem a ver, por exemplo, com o medo e com a raiva, né? Então, quando eu tenho raiva, eu reajo, quando eu tenho medo, eu fujo. Bom, são coisas que a gente vive o tempo todo, né? Frente a situações ambientais, são reações ao meio que servem para a gente sobreviver e que estão muito ligadas aos instintos também, né? Mas são essas reações fisiológicas no momento, no aqui e agora.
Então, quando alguma emoção nos toca em particular e a gente passa, né, a a lembrar daquilo, a cultuar aquilo, né, então daí a gente já começa a entrar no mundo, né, que é dos sentimentos, que eu sempre coloco, essa figura aqui, quando eu vou falar dos sentimentos, de um jardim, né, porque, eu sinto que as emoções são como sementinhas, né. E tem sementinhas que são sementinhas de plantas venenosas, tem sementinhas que são de flores maravilhosas, tem sementinhas que são de árvores frutíferas, né. Então, os sentimentos é quando a gente planta a sementinha, né, e faz um jardim, né. Então, os sentimentos são aquelas emoções que a gente, preserva e cuida, né. E nutre principalmente, né, são as emoções que a gente nutre. Então, ah, quando, por exemplo, alguém nos ofende e a gente fica, pensando naquela pessoa e revivendo a situação onde a gente se sentiu ofendido, a gente está cultivando emoções que têm a ver com rancor, com raiva, né. E cada vez que eu me lembro daquela emoção, né, daquilo que passou, eu vou ter como fisiologicamente, eu vou reviver todas as reações fisiológicas relativas àquela emoção. Mas eu vou chamar isso já de sentimento, porque é uma emoção que eu estou cultivando, né. Então, hã, como isso tem uma reação fisiológica, as emoções elas são muito delicadas, né, porque depende do tipo de emoção que eu vou cultivar para gerar os sentimentos, né, eu vou ter uma situação de ânimo, uma reação, uma situação de relação com o mundo e uma relação de, hã, fisiológica, né, que pode, gerar inclusive doenças, né. Então se eu estou sempre, hã, me sentindo triste, né, sempre cultivando coisas que me fazem sentir triste, então o que vai acontecer é que a longo prazo eu posso ter uma depressão, né, ou coisas que me dão raiva, né, de repente eu posso ter uma gastrite, uma úlcera, né, porque aquilo vai como corroendo, né. De e também eu posso, cultivar, né, hã, lembranças e de situações e cultivar situações como a alegria, amor, carinho, né. Então, cultivar mais esse tipo de emoção e daí gerar sentimentos que tenham a ver com isso.